É isso. Eu quis gravar as suas palavras, se me dá licença, vou gravar, e foi por isso que fez este ruído. Eu convidei, eu falei aqui que o seu romance o primeiro capítulo é precedido do poema Moana, e que eu queria, eu a convido para fazer a leitura. Quer que eu faça a leitura, é? Pô, tanto faz, eu posso fazer, ele está aqui comigo. Então faça acesso, está Tá bem. bem, então eu vou para a gente já ir andando. Então, Moana, pretinha de cabelo carapinha, o menino branco vais embalar, com ele brincando, praticando de mamã, teu amor vais dar. Moana, de olhinhos risonhos, de bata e avental, levando pela mão o menino loirinho para passear. Cuidado, Moana, o menino não se pode sujar. Moana, que cresces sem juventude passar, o corpo ondulas ao vento, pensando na aldeia, num batuque ao luar. Histórias inventas para o menino contar. Vês, menino, a lua, seus olhos olhando para nós? Se tu fazes maldades, ela chora e as lágrimas caem em cima de nós. O menino esfrega apressado as mãos no seu fatinho, que se quer imaculado. Moana, limpa de repente, não vá nódoa deixar para alguém notar, porque Moana quer ser a melhor das mães, e menino branco quer continuar a embalar e a amar. Moana, que cresceste sem juventude passar, o menino branco embalaste, praticando de mamã. Teu amor foste dar, o corpo ondulas ao vento, sem pensar em batuques nem em noites de luar, pensando na aldeia, nos filhos que has de criar. O romance começa com a fuga da protagonista. Cansada e ofegante, ela fugira da fazenda onde morava com o marido, quando ele, completamente embriagado, expulsa-a de casa. Sem suportar mais as agressões que sofria desde pouco tempo após o casamento, Lina embrenhou-se pelo mato, temendo ser pega e levada de volta, caso tomasse a estrada principal. Pensava conhecer o caminho e chegar bem à casa de sua mãe, mas confundiu os atalhos e passou a noite perdida, ouvindo uivos de animais selvagens, temerosas das hienas e dos leões e das picadas de cobras venenosas que existiam na região. A morrer, devorada pelos bichos, preferia ser morta pelo Simeão. Caso morresse ali, quem sentiria sua falta? Pensou em sua mãe e no seu querido amigo Totti, quase um filho adotivo, que um dia aparecera sujo e machucado na fazenda. Um rapazinho deformado, um anão, dócil e carinhoso, sempre pronto a ajudar. Escurecia, mas em seu trajeto, Lina vai observando as árvores, os frutos, a fauna e a flora da região. E nessa descrição leva o leitor à contemplação das árvores nativas da África, como os embondeiros, que chegam a 20 metros de altura e dão frutos substanciosos que servem de alimento para homens e animais. Há belas descrições das serras e das nascentes, jogando água da melhor qualidade. Ao mesmo tempo, num flashback, tomamos conhecimento das humilhações sofridas por Lina por não ter engravidado. As dolorosas recordações vão se alternando na caminhada pela floresta. Pensa no pai, que morrera soterrado nas minas da África do Sul, em sua tentativa de dar uma vida melhor à família. Ela nunca reclamara com ele das maldades do Simeão. Ele seria capaz de pegar num chamboco, um porrete, um pedaço de pau, e dar uma surra no Simeão, uma cutaca, que é uma surra, e iria se sentir culpado, pois insistira com Lina para que ela se casasse com um rapaz que tinha boa situação, uma bela casa,
e pagaram um bom lobolo, um bom dote pela mão de Lina. Simeão era um assimilado, rico. O pai e os irmãos eram boas pessoas, mas Lina logo percebeu que ele era ganancioso e interesseiro, procurando ter amigos brancos e prósperos, mas não hesitando em trapaceá-los. Os africanos sentiam-se envaidecidos quando eram chamados de assimilados. Isto queria dizer que eram superiores por ter mais dinheiro, mais instrução e mais aceitação dos brancos. Constituíam uma classe de privilegiados que tinham assimilado os costumes e a educação dos brancos. Os assimilados deveriam escolher bem as suas esposas. E como Lina era bonita, inteligente e educada, havia frequentado a escola por algum tempo e sabia ler, preenchia os requisitos para um assimilado e, por isso, Simeão ofereceu um bom dote por ela. A moça aprendeu com o pai a valorizar o conhecimento, a leitura e a instrução. E lembrava-se das palavras dele. Quando sabemos ler, aprende-se muito. Seria bom que toda a gente, homens e mulheres, soubessem ler. As conversas com o pai abriam-lhe os olhos para o mundo. Ela passa a entender que as pessoas são boas ou más, independentemente de serem pretos ou brancos, e que o importante é que todos procurem fazer o que é certo. Entretanto, os estudos de Lina não tiveram a sequência desejada. O pai, quando resolveu ir trabalhar nas minas da África do Sul, perto da cidade de Joanesburgo, como muitos jovens e chefes de família faziam, tentando adquirir um meio de vida melhor, o pai pensou que iria facilitar a vida da família e que Lina voltaria à escola. Antes, ela iria trabalhar com uma família de portugueses na cidade da Beira. Na ocasião, a cidade da Beira era a segunda cidade de Moçambique. Atualmente, parece que é a terceira. O pai veio nas férias, mas entregou o dinheiro e melhorias da casa. E a família Mandundi passou a ter um banheiro interno, passou a ter água quente por meio de uma ligação a gás. Enquanto trabalhou na Beira, Lina aprendeu a cuidar das crianças e vários hábitos comuns aos portugueses, como o uso de talheres. A princípio, a menina não gostou, achou que a comida caía do garfo e que comer mesmo, era com a mão, como o pai e a mãe faziam. E ela relembra que faziam uma bolinha de comida com a mão, molhavam no molho de peixe, faziam muito molho para comer com peixes secos, vamos ver a informação do livro, e levavam à boca. Os assimilados africanos já comiam como os brancos. Todas essas lembranças vão se misturando na mente de Lina, enquanto ela, já próxima da casa de espera amanhecer. Não quer chegar de madrugada, assustaria sua mãe. Senta-se num banco e espera. Continuando a pensar no pai, lembra-se do seu empenho em convencê-la a se casar com Simeão, um assimilado. E a moça recusara-se a considerar importante e meritória a expressão e diz: é uma designação que não me preocupa, pai. Não preciso ser assimilada para ser feliz. A palavra pode querer dizer que eu assimilei a cultura dos brancos, mas também pode significar que eu deixe de ser eu própria, deixei de ter minhas ideias porque assimilei as dos outros. E eu, pai, quero ser sempre a Lina Mandundi, ser africana, preta e pensar como tal. Aqui, Lina percebe que não estava sendo coerente. Se pensasse como preta, aceitaria o lobolo de boa vontade, e não queria isso. Explicou: eu não tenho vergonha de copiar as coisas boas de outras civilizações, e acho que ninguém deve ter vergonha de o fazer.
Os brancos também devem copiar o melhor da nossa longa civilização africana. A conversa entre Lina e o pai retroage à história da África, ao tempo em que os portugueses chegaram a Moçambique em 1498, com Vasco da Gama. Lina havia aumentado seus conhecimentos pelas conversas que tinha com a senhora grande, era o nome que se dava à patroa mais velha. Quando ela trabalhava com a família de portugueses, havia a senhora mais velha, que era a avó das crianças, e a senhora pequena, que era a mãe das crianças. Então, ela havia aprendido bastante, principalmente com a senhora grande, com quem conversava muito, e sentia que era impossível continuar aceitando alguns costumes africanos que depois que observara outros tão diferentes que vigoravam entre os brancos. Sentia-se dividida entre duas culturas. Devia aceitar os hábitos de seu povo, de sua África amada, ou devia seguir uma cultura que já havia apreendido, que em certa altura desejara para si mesma. As tradições africanas vinham de épocas distantes, quando não havia barragens para irrigação como as de Chicamba Real e do Mavuzi. Não havia árvores frutíferas, nem a sociedade algodoeira. Um instantinho que agarrou aqui. Nem a sociedade algodoeira que dava emprego a tanta gente, inclusive para as mulheres que trabalhavam na colheita do algodão. O ouro branco. O progresso de Moçambique fizera com que novos costumes se tornassem conhecidos, e era justo que se escolhesse o melhor. Entretanto, Lina não teve coragem de ir contra a vontade dos pais, e por isso estava ali, esperando o amanhecer, rejeitada pelo marido e sabendo que sua mãe iria sofrer, pois seria uma vergonha ter a filha de volta em um povoado em que todas as mulheres persistiam no casamento. O reencontro com a mãe foi difícil, mas aos poucos foi participando dos trabalhos na horta e ajudando a mãe, que estava fraca e envelhecida, até que após dias morre. O romance continua entremeado de flashbacks e estes acontecimentos vêm permeados de lembranças do tempo em que a protagonista vivia na beira de suas conversas com a senhora portuguesa, com quem aprendera muita coisa. Pensava nos costumes africanos que permitiam ao homem ter várias mulheres e na aceitação da esposa principal, que sofria calada por falta de coragem para lutar contra esta situação. Lina sentia que havia uma grande distância entre ela e as outras mulheres. As vizinhas eram solidárias e procuravam ser gentis no momento difícil que Lina estava atravessando. Talvez por ter saído de casa muito nova, ter ido à escola, ter trabalhado com brancos e conhecido outras culturas, já não se sentia bem em Vila Peri e começou a pensar em tentar a vida na África do Sul. Vocês estão escutando? Estou com a impressão que sumiu aqui. Sim, estamos. Sim. Então, tá bem. De tempos em tempos, recebia a visita de Tote. Especialmente nos momentos de sofrimento, ele sempre aparecia com uma palavra de conforto. Lina preocupava-se com a situação das crianças da vila em que morava, com as poças de água que se acumulavam depois das chuvas, o clima quente e úmido, os mosquitos, a falta de cuidado com a saúde. Cada vez pensava mais em ir para a África do Sul. Iria a passeio e permaneceria lá, se conseguisse um visto, ou então voltaria quando fosse obrigada a isso. Enquanto decidia, recebeu uma carta de Juma, um antigo pretendente, que na ocasião não tinha dinheiro para pagar o lobolo, então foi preterido pelo pai de Lina, que preferiu o Simeão. Juma estava empregado na África do Sul, trabalhando nas minas,
e tinha uma casinha bem ajeitada. Lina explicou-lhe que não queria juntar-se a homem nenhum, mas que pretendia viajar para a África do Sul. Juma iria a Moçambique de férias e, quando voltasse para reassumir seu emprego, seria uma boa ocasião para fazerem a viagem juntos e Lina iria na sua companhia, sem compromisso. Assim foi feito e Lina começou uma nova vida. Foi trabalhar com uma família portuguesa e as crianças estudavam inglês. Então, Lina, com elas, fazendo brincadeiras de aulinha, foi aprendendo um pouco de inglês também. Lina e Juma passaram a viver juntos. E tudo corria bem, os dois se entendiam bem, ele era uma pessoa educada, só que ele sentiu-se frustrado por não ser pai e resolveu ter uma segunda mulher, o que Lina não admitiu, separando-se dele. O período da África do Sul foi bom para a Lina. Ela aprendeu a enfeitar bolos, a fazer sobremesas com a patroa, o que lhe valeu para uma vida melhor mais tarde. Também ficou conhecendo a família que seu pai constituíra na África do Sul e da qual sua mãe não chegou a saber. Ficou conhecendo a mulher e os seus 2 meio-irmãos, dando-se bem e gostando de saber que seu pai foi feliz ali. Incomodada com a separação de Juma, Lina resolve voltar a Moçambique. Não suportaria vê-lo com outra mulher, como faziam as africanas. Cito: esse costume de não aceitar que o meu marido tivesse outra mulher era um costume dos brancos, que eu, desde muito nova, gostaria de seguir. E mais uma vez pensei que teria sido preferível nunca ter saído da minha terra, pois não teria assimilado ideias de vida diferente. Nem teria sofrido tanto se não conhecesse outra civilização. Fecha aspas. Lina, mais uma vez, é apresentada como uma personagem dividida, um ser entre 2 lugares ou 2 culturas, indecisa entre situações conflitantes, sentimento comum a migrantes e a escravizados que são afastados de seu país. A viagem da África do Sul para Moçambique é longa e cansativa, com mudanças de comboio, de trem, durando dias, até que, finalmente, Lina chega à vizinha Rodésia, que é hoje Zimbábue, de onde segue para Beira, em Moçambique, aproximando-se de Vila Peri. Após algum tempo em casa, a personalidade inquieta de Lina faz com que ela, mais uma vez, pense a viver em outro lugar. Como agora sabe um pouco de inglês, chega à conclusão que a Rodésia, hoje chamada de Zimbábue, pode ser um bom lugar. Lembra-se que um conterrâneo seu está lá, o João. Pediria a ele que lhe arranjasse um emprego. Em pouco tempo, ele informa que em Salisbury, a capital da Rodésia, há uma família de ingleses que procuram uma moça para cuidar da filha. Lina embarca imediatamente, muito feliz de conseguir rapidamente esse emprego. E foi entrevistada por uma funcionária da empresa, de onde o pai da menina, que ficaria sob seus cuidados, era diretor. Ao chegar à casa, assusta-se com o tamanho da mansão. Uma casa tão grande para uma família de 3 pessoas? Não lhe parece justo haver tantas diferenças, porque alguns tinham casas tão grandes e outros mal podiam se mexer nas suas palhotas tão pequenas? Logo que começa a exercer suas funções, Lina observa que raramente vê os donos da casa. Tudo é resolvido com uma senhora branca, a governanta. A casa é cheia de empregados e a menina é uma adolescente. Depois de 2 ou 3 dias no emprego, Lina é informada que irá passar uma semana numa pequena farm. A farm pode ser um sítio, uma fazendinha. Lina, acostumada a encarar o estudo com muita responsabilidade, estranha o fato da menina faltar às aulas, indo passar uma semana fora em temporada, em período letivo. Margarete, a menina, acaba contando a Lina o segredo. Ela foi enviada para lá e vai interromper os estudos porque está grávida.
Lina, a princípio, não acredita, mas então compreende por que, após aquela viagem de uma semana, retornarão para ficar 2 meses lá. Ninguém saberá do acontecido e a criança será dada para adoção. Nem a mãe, nem os avós do bebê o querem. O pai, que era um colega de escola de Margaret, chamado Samuel, fica assustado quando tem a notícia dada por Margaret, sai correndo e nunca mais ninguém viu, nem Samuel, nem a família. Mudam-se todos imediatamente. Lina fica impressionadíssima com essa atitude. Ela, que desejava tanto ser mãe, não consegue entender e começa a pensar na possibilidade de cuidar desta criança. Tentaria convencer Margarete a aceitar o filho. Passados alguns dias, sem resultados com as suas tentativas, Lina resolve deixar o emprego e voltar para sua casa em Vila Peri. Não suportaria ver o bebê nascer e ser entregue a pessoas desconhecidas. De volta à sua casa, Lina não parava de pensar no filho que gostaria de ter e, cheia de afeto pela criança desprezada, começa a pensar em adotá-la. E se os pais de Margaret concordassem em desfazer o contrato já haviam feito? Era um casal de africanos. Então, os avós não se importariam da criança ter uma mãe preta. Logo, podia ser ela. Não conseguiu dormir. Cito: e a noite foi escura, pesada, triste, como triste estava o meu coração. O vento assobiava por entre as ramagens das árvores, parecendo gemidos, outras vezes assemelhando-se a gritos de uma mulher parindo a sua primeira criança. De manhã, bastante cedo, abri a porta da casa. O sol olhou para mim e sorriu-me. É a prosa poética de Celeste Cortez, muito bonito, né? Depois de passar noites insones pensando no assunto, decidiu-se a voltar a Salisbury. Não se sentia bem, a cabeça pesava e sentia dores no corpo. Parecia ter febre. Seria paludismo ou resultado das noites mal dormidas? Apesar de tudo que sentia, não podia adiar a viagem e parte para a Rodésia, onde chega com mal-estar e tonturas. Dirige-se à casa de seus ex-patrões e entra por um portão pequeno que, como previa, não estava trancado. Chega à cozinha e, como ninguém atende aos seus chamados e a porta está entreaberta, entra. Sobre a mesa há um bilhete de Margarete dirigido à senhora enfermeira. Então, havia uma enfermeira na casa? De repente, Lina ouve um choro de bebê que parece vir do quarto de Margaret. A moça fica confusa e nervosa, dirige-se ao quarto da adolescente. Lá encontra uma neném recém-nascida, despida, só de fraldinha, sobre a cama, com forte corrente de ar que vem da janela e da porta abertas. A bebê está gelada e chora. Lina dá-lhe aconchego e a mamadeira. Revoltada por ver o abandono em que ficara a criança indefesa, abriga-a sob a sua capa e sai correndo da casa, tomando o comboio de volta à Vila Peri com a criança. Sente-se mal durante a viagem, com o corpo a tremer, encharcada de suor. Fala palavras desconexas e é avisada pelo funcionário do comboio que chegara ao seu destino, porque ela nem percebe que já chegou em Vila Peri. Sai cambaleante e começa a sua caminhada, indo para casa, e só então percebendo que trouxera consigo o bebê. Ao chegar, acomoda-se na cama com a criança ao seu lado e dorme por longas horas. Ao acordar, medica-se contra a febre e pensa que tem que registrar a menina. Nos momentos em que se faz necessário, o seu amigo Totti sempre aparece mais uma vez. Ele chega lá. Lina deixa a menina aos seus cuidados e vai providenciar o registro, com o nome de Maria da Glória Mandundi de Jesus, sua filha. Quando perguntam sobre o pai, lá no cartório, ela diz que é branco, mas que desapareceu por não querer saber da filha. Colocam no registro, pai incógnito. Todos entendem que Lina teve um relacionamento com um branco e que desapareceu ao saber da gravidez de Lina. Na manhã seguinte, Lina percebe que a criança está febril e tem dificuldades de respirar.
Levado ao médico, passa dias no hospital, mas recupera-se. São dias angustiantes em que a criança está entre a vida e a morte, tem que tomar oxigênio, está em um estado gravíssimo, e Lina em desespero. Depois recupera-se e vão viver na casinha de Lina, onde levam uma vida feliz, com muito afeto. Há, entretanto, no decorrer da vida de Glorinha, episódios de preconceito. Na escola, apesar dela ser uma boa aluna, há momentos de rejeição, quando sabem que ela tem uma mãe preta. Apesar das duas, mãe e filha, se amarem muito, há momentos de atrito, quando Lina, preocupada com a menina adolescente, faz-lhe restrições, querendo controlar o seu comportamento, as saídas com os amigos, e Glorinha reage. Não podes me proibir, tu não és minha mãe. Em um destes momentos, Lina decide-se a contar toda a verdade para Glorinha. Nunca lhe esconder os fatos, mas procurava amenizar a atitude dos avós e da mãe da menina. Até mesmo a maneira como Glorinha veio a ser adotada, não ficara muito clara a maneira como Lina saiu inopinadamente da casa carregando o bebê. E Lina decide-se a esclarecer tudo, fazendo uma confissão completa, a sua meia-culpa. Glorinha compreendeu que nunca fora procurada por sua família biológica e que tivera toda a dedicação daquela mulher que seguira o impulso de seu coração. Tempos depois, Lina orgulha-se de ver a sua filha partir para estudar na universidade. A vida de Lina fora de trabalho intenso para custear os estudos da filha. Mas, costurando e fazendo doces e bolos para festas, conseguira propiciar-lhe tudo o que merecia. No último capítulo do romance, temos a conversa telefônica semanal, mais uma dedicação de Lina. Embora ficasse caro dar esses telefonemas, ela toda semana tem um dia marcado para conversar com Glorinha. Aqui, Glorinha conta para sua mãe que está apaixonada e que ela e o namorado fazem planos para o casamento na Catedral da Beira. Celeste tem planos para uma nova edição do livro. Então, a primeira edição terminava aqui, mas ela pensa numa ligeira modificação no final. Ela pretende fazer com que Totti reapareça, o que, na minha opinião, eu achei que ficou muito bem. Ele reaparece sendo grandemente celebrado pelos moradores da vila, como um Chico Embo. Chico Embo é um espírito bom, ou mesmo até um deus. Mulheres e crianças queriam tocá-la, sentindo-se por ele abençoadas. Cito: e porque as grandes comemorações são festejadas em África de uma maneira especial, não faltou o batuque de homens e mulheres à volta das fogueiras de lume espevitado, como tardes de sol de vermelho enroupado, entoando as suas canções em sintonia. As mulheres de capulanas trajadas, vestimentas coloridas, geralmente, mãos num frenético de corpos que se mexiam ritmados, e como se a música brotasse da terra e transmitisse a magia da África ancestral, o movimento de pés estavam absolutamente sintonizados com o som das marimbas e do rufar dos tambores, das mandalas. Depois que acabam os festejos, Totti se despede e promete voltar para o casamento de Glorinha. Nas minhas considerações finais, eu relembro que nós encontramos, ao lado da ficção apresentada por Celeste Cortês, importantes aspectos da história e da geografia do continente africano, além de retratar os costumes, a tradição, a música, a dança e a religiosidade do povo. Apresenta questões de grande relevância para o povo africano, tais como a importância da maternidade e a grande frustração do homem que não é pai, a solidariedade que rege as relações pessoais, mesmo aquelas que não são ligadas por laços profundos, mas por uma questão de humanidade. A linguagem é apresentada com cuidado e as palavras africanas são colocadas num contexto inteligível, com a explicação, às vezes, e ainda com a possibilidade de recorrer a um glossário no final.
Tudo isso é oferecido ao leitor de maneira agradável e atraente, fazendo com que nos deliciemos com esta viagem pelo mundo africano. Muito obrigada. Obrigada, Ceci. Coloco agora a palavra aberta para aqueles que desejarem fazer um comentário, uma pergunta. Sintam-se à vontade. E a Celeste, gostaria de se manifestar, Celeste? Eu nem sei o que diga. Como é que a Ceci, de 448 páginas, conseguiu fazer um resumo, mas que praticamente disse tudo. Pouco lá faltará. E realmente eu estou encantada por aquilo que fez e a sua capacidade é enorme e eu não poderia desejar melhor de maneira nenhuma. Agora eu passo a palavra a quem ouviu, se eles é que poderão dizer aquilo que se gostaram, se as capacidades, tudo que foi possível. Pela minha parte, do coração, um grande, grande, grande obrigada, com aquele nosso abraço sincero de grandes amigas. Muito, muito obrigada, Ceci. E eu agradeço muitíssimo também, Celeste, porque eu adorei fazer esse trabalho. Me encantou de veras. Então, vamos ver se há algum comentário, alguma pergunta. Estamos à disposição. Gabi, existe alguma coisa mencionada no chat? O Daniel acabou de... Exatamente. O Daniel acabou de enviar aqui no chat. Ele gostaria de saber como se deu o processo de criação do romance, Celeste. Obrigada, Daniel. Daniel, muito obrigada pela sua pergunta e eu vou tentar responder. O romance já foi feito há muitos anos, mas de qualquer das maneiras, com certeza que ainda me lembro. Naturalmente que quem viveu em África 42 anos tem muito para contar, tem muito para... Isto é um romance praticamente de conhecimento, de transmissão de conhecimento, porque é mesmo, não é? E o resto foi romanceado, não é? Portanto, durante a minha vida em Moçambique foram 25 anos, depois foram 17 na África do Sul, não pensei em Moçambique escrever este romance. Eu fiz um romance que se perdeu, não tinha nada a ver com africanos. Antes, pelo contrário, é um romance de amor, foi escrito praticamente em 15 dias numa viagem que fiz aqui na Europa. Depois perdeu-se esse romance, nunca o publiquei, perdeu-se na nossa ida precipitada, infelizmente, pela guerra de Moçambique, pelos problemas de não haver escolas para os nossos filhos, não haver professores, escolas estavam lá. E então fomos para a África do Sul. E na África do Sul eu tinha vontade, tive diversas vezes vontade de escrever isto, mas vou dizer mais por que razões é que eu fiz daquele conhecimento um romance ficção. A ficção surgiu porque uma vez fui com uma cunhada, eu ainda vivia em Moçambique, mas já foi mesmo nos últimos tempos, fui com uma cunhada com um menino pequenino de 4 anos, que era meu sobrinho, e vive agora na América. Eu tinha, suponho que se chama um sopro no coração, portanto, um problema qualquer de uma criança que não respirava bem, tinha um problema. E a África do Sul era para os moçambicanos um ponto de referência a título médico. E a minha cunhada foi lá com o meu sobrinho e foi o meu marido que os transportou. Portanto, eu e o meu marido fomos com a minha cunhada, com o meu irmão e com o menino. E quando estávamos num armazém de compras muito grande, num daqueles, um hipermercado, o menino, estávamos só a ver meias de senhora, mas foi um segundo, deixámos de ver o menino. Ora, naturalmente que a nossa aflição era muito grande e começámos a andar uma para um lado, outra para o outro, feitas tontas à procura do menino, do Ruizinho. E daí a pouco aparece praticamente ao mesmo tempo o senhor desta empresa, uma pessoa de lá, assim como veio do lado da rua, com o menino pela mão, uma mulher preta. Ela
provavelmente o menino, como ela explicou, tinha fugido para o lado da porta, o que é muito lógico que tenha, as crianças pensam em ir para a rua, não é? E então ela apanhou e voltou a levá-lo. E eu nessa noite, claro que lhe agradecemos, ainda hoje lhe estou agradecida, provavelmente ela já não será viva, mas seja ou não. Sempre lhe agradeço e agradeço a Deus por aquilo, pelo ato que ela fez de voltar a dar-nos o menino. Mas a partir daquele momento, praticamente, ou pelo menos dessa noite, eu fiquei a pensar que o que é que poderia ter sucedido se ela não fosse uma pessoa séria, se ela precisasse de um filho, se ela quisesse levar um filho para a sua aldeia indígena, sua aldeia africana, o que é que poderia suceder-lhe? E a partir dali, sem querer, ou por querer, foi aparecendo o romance e que eu fui então intermeando com usos e costumes do povo, dos povos que descendem dos bantus, não é só o povo moçambicano. Todos os povos que descendem dos bantus terão mais ou menos os mesmos costumes. Por exemplo, o que se diz lobolo em Moçambique, diz-se alambamento em Angola. Não sei como se diz noutros povos, mas aqui em Angola eu sei. Portanto, quer dizer que eles têm mais ou menos os mesmos usos e costumes que herdaram, não é? Alguns foram-se modificando, como nós também, pelos povos que também nos colonizaram aqui, não é? Que passaram por cá, também temos usos e costumes que eles deixaram, não é verdade? E foi assim. Muito obrigada, Daniel, pela sua pergunta. Espero ter respondido a contento. Fiz-me entender. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. O Tadeu perguntou se você possui mais algum outro livro com a temática africana, Celeste. O meu... tenho muitos poemas sobre a África, mas livro de romance... O outro meu livro, tenho 5 romances, mas só 2 estão publicados. Os meus outros livros não são temática totalmente africana. No entanto, aquele que foi publicado antes deste, O Meu Pecado, não era temática africana totalmente, mas é passado em África. Dentro em breve, talvez lá para o mês de setembro ou outubro, poderemos reunir-nos novamente. Haverá uma pessoa que vai também fazer esta apresentação. E nessa altura, não vale a pena agora estar a contá-lo, mas não é uma temática totalmente africana, é passado em África, na Beira, Moçambique, Vila Peri. Portanto, tem um bocado daquela que eu considero a minha África, porque quem viveu tantos anos ali considera-se africana. Tem um pouquinho disso, sim. Não quer dizer que gostaria de ver outro sobre temática africana, mas, como disse, tenho muita poesia, alguma poesia, não muita, africana, mas não tenho muito tempo também para escrever, porque isso é impossível, e então eu também agora estou a escrever para crianças e tenho 6 livros de poesia para publicar e pronto, estas coisas não vai dar muito tempo, porque já não sou uma jovem, não é? Para poder... Eu gostaria de acrescentar que, em questão de temática africana, O Meu Pecado é outro romance publicado da Celeste, que eu também achei maravilhoso, também já li na época que você me ofereceu esses livros, acho que 2014, né, Celeste? Os 2. O Meu Pecado também eu achei lindíssimo. E agora estou com a maior vontade de reler, porque li na ocasião, eu lembro que eu gostei muitíssimo. E lembro, inclusive, isso, que você fala muito nas cidades de Moçambique, da África do Sul, você cita, desenvolve-se muito na Beira, né? Então, estou ansiosa por relê-lo. E vale a pena, viu, Tadeu? Você que está interessado no assunto. Mais alguém, Gabi? Eu tenho aqui um amigo neste nosso colóquio, que eu tenho aqui muitos, estão todos amigos, ao fim e ao cabo, mas há um amigo que diz que esse meu, não sei se era o Mãe Preta, mas eu creio que ele se referia ao Meu Pecado, que daria um filme, diz ele. Ele está aqui, se ele quiser falar, Dr. César Veloso, teremos muito gosto em ouvir. Só tem que abrir o som se quiser falar.
alguém referiu aqui no bate-papo, Moana, nós em Moçambique escrevemos como, sim, em Angola também é Moana. Eu não consegui ler quem foi que escreveu isto. Em Angola também é Moana. E Moana é realmente uma criança, neste caso, eu não deveria dizer Moana em Moçambique, porque nós tínhamos na Beira um nome específico, que não era Moana. Moana, eu aproveitei para dizer o nome que em Moçambique, em todo o Moçambique, se refere a uma criança, portanto é uma criança ainda em tempo escolar, mas que já saiu da casa dos pais e vai para a cidade para poder ganhar, para juntar à família, não é? E que normalmente, como no caso desta Lina, foi o próprio pai que ele levou e que lhe arranjou emprego na Beira, não é? Perto dos patrões dele, não é? E, portanto, isso era uma Moana, não é? Portanto, aqui também alguém está a dizer, que eu não consigo ver quem é, que são os que cuidam das crianças, é isso mesmo. Eu poderia chamar-lhe, não é Manacás, neste momento não me recordo do outro nome, mas nós tínhamos outro nome para este Moana. Temos uma pergunta aqui do Samuel. Ele... Crianças, desculpa. O Samuel gostaria de saber se essa obra já foi produzida para a venda. E ele tem uma outra questão. Pode responder essa primeiro. O Samuel. Samuel, obrigado pela sua pergunta. Estou neste momento a falar para a Guiné. Eu conheci aqui o Samuel assim muito de repente. Ele veio aqui à minha casa casualmente com um senhor que veio fazer aqui um trabalho e ficámos amigos. Ele depois já nos visitou outra vez. E almoçou cá connosco, esteve connosco. E então, o Samuel, repita-me a pergunta dele, se a obra já foi publicada. Exatamente, se a obra ela já foi produzida para a venda. Eu tenho muitos livros deste. Eu dei ao Samuel o livro O Meu Pecado, se não estou em erro, não foi? E este é Mãe Preta, sim, também já estava produzido. Eu fiz o primeiro livro em 2012 e depois fiz a segunda edição em 2013. Portanto, desta segunda edição, eu não fiz por editora, infelizmente não fiz por editora nenhum dos meus livros, excetuando um livro de criança, o ano 2019. E sendo assim, evidentemente que é mais difícil, não podemos pôr os livros, aqui em Portugal, não se põem os livros na FNAC, nestas grandes superfícies livreiras, não se põem livros de pessoas que não fazem através de editoras. Só muito esporadicamente um ou outro autor lá consegue pôr livros que não fossem feitos por editoras. E neste meu caso não estão nas editoras, estão comigo. O Samuel também fez um comentário, né, sobre a similaridade, né, os traços comuns entre a comunidade moçambicana, a cultura moçambicana e a cultura guinense. Por exemplo, a fala moana, né, muana, que até hoje, principalmente nas vilas, são as muanas que cuidam das crianças, né? Essas crianças também que se encarregam de cuidar das crianças. É isso mesmo, Samuel. Logo no princípio deste colóquio, a Ceci disse aquele poema. Eu no poema digo, a Moana que toma conta da criança acaba por lhe dar todo o amor e todo o carinho, e todo o livro vê-se que foi assim, não é? E, entretanto, ela acaba por um dia, volta para a sua casa, tem a sua família, vai fazer a sua vida e tem que ter a mesma paciência também e o amor de mãe, como deve ser, não é? E tem que continuar a ter paciência para os seus filhos quando já criou os filhos dos outros com tanto amor e tanto carinho, não é? Provavelmente todas as que estiveram algum tempo como Ana têm ainda hoje, quando se fala numa rapariga que toma conta de crianças, elas lembram-se, não se lembram porque eram pequeninas, mas aquilo que eu lhe fui dizendo, elas sentem sempre amor. E eu ainda hoje, esta Lina não esteve à minha casa há muito tempo, talvez só uns 3 meses, eu não me recordo, agora não deve ter sido muito mais. Mas eu fiquei com ela no coração, porque perdi-lhe o rastro, por azar, porque ela apaixonou-se
por um outro rapaz que trabalhava lá em casa, e ele depois foi colocado num outro lugar e ela não nos quis dizer nada, deve ter tido vergonha, ou receio que nós não deixássemos. E eu ainda hoje rezo por ela, que se ela estiver viva ou em qualquer lugar onde esteja, ela sabe, eu tenho ainda aquele afeto por ela. Questões não temos, mas temos muitas parabenizações à Celeste, a Ceci pela análise, a Celeste pela obra, abraços de amigos, diversas pessoas aqui no chat. Como? Já percebi que estava aqui também a de Andréia a dizer qualquer coisa, sim. Isso, ela parabeniza vocês e envia um abraço para vocês. Eu agradeço do fundo do coração, não só a de Andréia, mas a todas as pessoas. E eu continuo a perguntar se o Dr. César Veloso não quer dizer alguma coisa sobre o livro. É só ligar o som. Salviano, também já leste? Salviano? Então diz. O som. Estão-me a ouvir? Estamos. Estão a ouvir. Ok. Então, eu tenho a seguinte... Queria fazer um pequeno comentário primeiro e depois faço a questão. A Celeste Cortês é uma escritora de fundo. Provavelmente terá, além destes 2 romances, terá mais livros por publicar do que propriamente publicados. Eu penso que passa por aí, em diferentes áreas. E é curioso que estes romances têm uma dimensão muito considerável e até nem se compreende muito bem, porque não têm uma dimensão em termos da crítica que eu penso que merecia ter, ou que merece ter. Por outro lado, gostava de colocar uma questão que é a seguinte. A Celeste alguma vez já pensou em escrever contos? Porque normalmente há quem comece pela poesia, depois vai aos contos e depois é que chega ao romance. A Celeste aqui dá um salto. Não tem que ser obrigatoriamente assim, mas dá aqui um pulo e eu gostava de saber se algumas pensam em escrever contos. Eu já fiz um conto agora na altura do Covid, um conto sobre como é que eu lhe chamei? Sobre este vírus que nos veio com a bruma quer dizer, que nós não sabíamos, na altura não sabia de onde tinha vindo, não é? Sim, eu escrevi um conto. E quanto a mim não estava mal. Eu tive que cortar muito porque, habituada a romances, mesmo no livro de crianças, eu estendo-me um bocadinho e tenho que depois andar para ali a cortar. Até nos livros, nos romances, eu escrevo este Mãe Preta, chegou a ter 743, se não estou em erro, páginas. Já assim, com este formato que eu tinha. Só que eu achei que não era possível as editoras aceitarem, porque ficar-me-ia muito caro, iriam cobrar-me muito dinheiro. Eu ainda não arranjei nenhuma editora grátis que me pudesse ajudar de algum modo, e tenho sido eu a pagar, e por conseguinte eu tive que cortar mesmo nos romances. Portanto, é meu, talvez, sou um bocado tagarela e também escrevo demasiado. Não é fácil escrever só o suficiente, para mim não é fácil. E então, o conto, sim, eu acabei por fazer só as páginas que eles diziam, disseram 20, mas sem espaços. E eu acabei por escrever 19 e meia, portanto estaria bem, mas foram 6.000 e tal pessoas a concorrer. Não me levem a mal, não desdigo mal de ninguém, muito menos para o lugar para onde eu mandei, que não é uma editora, mas é impossível lerem-se 6.000 ou à volta de 6.000 contos. Eu penso que não foi possível em 10 ou 15 ou 20 dias que eles levaram, é a minha opinião.
e talvez seja para me conformar, para me confortar de que não fui escolhida. Só por isso. Mas eu até acho que está engraçado. Sim, escrevi, mas só esse. Eu prefiro realmente o romance. Não sei se é mais difícil, eu suponho que é, mas tem que se ter mais pessoas, não é? Tem que se ir juntando as pessoas, não é? Mas gosto muito. Mas um livro, aquele que conta a Austrália. E agora uma outra questão ainda relacionada portanto, com o Mãe Preta. Há aqui uma personagem que é fundamental, que é fulcral neste romance, que é o Totti. Como é que ele surge, assim? Como é que ele entra aqui no romance? Mais pormenores sobre esta riquíssima personagem. Então. Não sei como é que eu me inventei. Eu achei que ela precisava de alguém para a acompanhar. E nós temos um anjo da guarda. Nós queremos, se nós temos crenças, pensamos no anjo da guarda. E eu pensei pô-la a falar para o seu anjo da guarda. Nem que falasse em voz alta, nós falamos muitas vezes em voz alta com Deus, é lógico, não é? Portanto, se o anjo da guarda pode estar entre nós, ou Deus, enfim, seja a crença que tivermos, era essa a intenção. Mas depois resolvi dar-lhe vida, porque achei que eram duas personagens que tinham que se entender, que tinha que haver amor de parte a parte. Portanto, ele apareceu, eles andaram à procura, à volta, nas palhotas, nas povoações africanas, povoações indígenas, e nunca souberam a quem ele pertencia. Portanto, ela dizia que ele tinha vindo do céu para ajudar, porque ela precisava de alguém que a ajudasse para conseguir aguentar o marido aqueles anos que aguentou, e depois já não pôde mais, não é? Portanto, ela precisava, e entretanto depois também para lhe dar alento enquanto ela ia criando a menina, e muitas situações, tanto assim que eu depois vi-lo reaparecer, e ele estava dado como tendo ido ajudar uma mãe que tinha duas crianças, e um deles ficou, a mãe morreu e a criança ficou, não podia, com acidente, não podia mexer-se. Portanto, ele estava, noutra altura, foi tratar de um velhinho. Portanto, eu não abandonei o personagem no meio do caminho, não é o caso. Só que ele não estava até ao casamento da filha da Lina, e eu considero que essa é uma parte fulcral. Mas na altura eu pensava fazer uma trilogia, e na trilogia eu iria acabar assim, como hoje vejo que é difícil publicar pela parte monetária, no meu caso nem é bem pela escrita, e então resolvi não escrever mais, e neste, se publicar novamente, já mandei à Céci a parte específica de acabamento, e que realmente é melhor, porque um batuque africano no fim de um livro africano fica sempre bem, não é? Eu achei esse final sensacional, inclusive porque ele simplesmente desaparecer, ali parecia que faltava alguma coisa. Ele é um personagem importante para ter um fecho. Então, ele reaparecer ali ainda com aquela situação de estar se sentindo, ser deificado pelas pessoas, né? Visto como um ser superior por toda aquela comunidade da aldeia. Eu achei que aquilo ficou muito bem, e culminando com a festividade africana, que ficou lindíssima. Eu fiquei com pena de não poder, ao me estender mais, eu tinha vontade de fazer uma citação, já ficou grandinha, mas eu tinha vontade de fazer uma citação de uma página, porque quando você descreve o cenário, as estrelas, o luar, aquela noite linda com aqueles batuques, aquelas danças, foi lindíssimo aquilo, muito bonito. Obrigada, obrigada. Eu acho que parece que todos já se manifestaram. Eu queria, antes da gente terminar, fazer um agradecimento especial aos meus amigos da Academia Juiz Forana de Letras, tá, Celeste? Então, nós tivemos aí Obrigada. o Tadeu, o Renato, a Marisa Pontes. Então, vários dos nossos amigos da Academia Juiz Forana de Letras estiveram aí também, estão aí nos prestigiando. Então, faço questão devia ser aqui, mas não dá. Eles não me estão a ouvir. Estou? Então, quero agradecer a esses nossos amigos. Pronto, eu vou... O que é isso? Alguém que está falando aí? Eu não entendi. Provavelmente quer entrar, mas está Sim. com... É o César Veloso.
né? Já está na hora de terminar. Então, o meu agradecimento aos amigos do Brasil e aos meus confrades da ALA, né? Que eu também tenho a honra de ser membro correspondente da ALA, por indicação da minha querida Celeste Cortez. E um agradecimento muito especial à Gabi, a nossa arquiteta, que largou seus afazeres e veio aqui para nos ajudar, porque nós estávamos numa situação difícil, precisando de alguém para intermediar. Ela, com a característica boa vontade, que já conheço há muito tempo, esteve aqui pronta, aguentando até aquele meu período difícil aí, em que o computador não funcionou. E, muito especialmente, a Celeste, porque eu adorei o convite, fiquei muito feliz com esse trabalho. E a minha filha também, que não está aqui em Juiz de Fora, está trabalhando, mas também nos prestigiou. Celeste, você, acho que a gente pode encerrar agora, está na hora, né? Eu estou com medo da minha bateria acabar aqui, a bateria do iPad. Deixa-me também agradecida à Gabriela, que já agradeci logo no princípio da sessão. Gostei muito do trabalho, agradeço imenso, imenso, imenso esta colaboração de uma pessoa que não está como nós nas letras e que vem ajudar-nos. Isso foi fantástico, esta solidariedade entre o Brasil e Portugal foi muito importante, não é? Deixa só, Sérgio, perguntar se alguém quer dizer mais alguma coisa antes de só dizermos adeus. Claro. A Manuela Metelo também é uma amiga também que já fez um livro, fui eu que o apresentei. Ela também entrou um pouquinho mais tarde, não sei se quer dizer alguma coisa. O Dr. César Veloso já lhe perguntei 2 vezes, mas se não quer, então nós acabaremos por ter que encerrar, não é? Porque estamos na hora, mas estamos ainda a tempo de dizer alguma coisa, se assim não se importa. Parece que o César conseguiu ligar o microfone ali agora. Tia Celeste? Sim, sim. Eu queria lhe dar um beijinho muito grande. Eu não consegui entrar a tempo, porque eu estava vi-me aqui aflita com o computador e para entrar no Zoom, mas ainda vim para lhes dar umas palavrinhas. A tia Celeste é sempre uma querida e é uma excelente escritora e eu queria estar presente para todos saberem isso. Foi portanto, no lançamento do meu livro, tive o prazer de a conhecer e eu gostei muito. É uma pessoa muito maravilhosa, é maravilhosa e uma pessoa muito humana e uma excelente, portanto, fala muito bem, expressa muito bem as ideias, é uma pessoa excelente, a todos os níveis. A Nené é que é boazinha, nem sequer é a minha sobrinha, mas eu sinto que é. Queria parabenizar todas as pessoas que estão aí. Eu tive pena não as poder ouvir desde o início, estive aqui atrapalhada a ligar este computador, às vezes porta-se mal, mas pronto, não queria deixar de dizer estas palavras à tia Celeste, que gosto muito dela e estou sempre com ela também. Obrigada, Nené. Obrigada. Mais uma vez, aqui, os meus agradecimentos do fundo do coração e a todos os que estiveram presentes, que me deram este prazer de estar aqui. Não foram mais, porque não foi possível, uns, como eu disse, já foram de férias ou tinham outros compromissos, mas de qualquer das maneiras, o meu muito, muito obrigada a todos. Agradecer a Ceci e a Celeste pela fala, pela apresentação, pela confiança, pelo trabalho aqui. E agradecer a todos vocês pela presença aqui no colóquio. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, então. Boa noite, até a próxima. Até uma próxima, sim.